nome de Jesus, porque Ele é um Deus poderoso. E nós queríamos, hoje, nós não teremos a ceia, porque nós tivemos na passagem de ano, isso? Então sempre no segundo domingo do mês nós temos, mas como nós já tivemos a ceia na passagem, então hoje não teremos. Queridos, nós nos propusemos, a falar a respeito de um tema muito importante no mês de janeiro, que é exatamente o que? Sobre a rocha, que é Cristo. E nós estamos edificados nessa rocha, devemos estar edificados na rocha, que é Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus fala, para começar, vamos abrir em Mateus 7, 24 ao 27, nós vamos ver o quanto que a palavra do Senhor, ela vem de encontro, nesse importante tema sobre a rocha, ela vem de encontro, aos nossos corações. O quanto que é importante nós começarmos o ano de 2026, firmados nessa rocha. Então preste atenção naquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27, preste atenção naquilo que ele diz, para que você possa viver, de acordo com esta palavra que o próprio Senhor Jesus pronuncia. Ele diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Interessante aqui, queridos, é que Jesus já começa, e aqui essa palavra veio após o Sermão do Monte. Ele já começa dizendo acerca de ouvir e praticar. Nós precisamos aprender, a ouvir e praticar, não só ser ouvintes, porque ouvintes nós temos milhares, muitos hoje no Brasil, no mundo, têm ouvido a palavra de Deus. Milhares de pessoas, milhares, de cristãos também têm ouvido a palavra do Senhor. A questão é que Jesus, ele acrescenta aqui, a questão é que ele acrescenta o e as pratica. Então não é só ouvir, mas praticar. Então quando a gente fala de edificar na rocha, nós estamos falando de estar firmados, praticando aquilo que ele nos manda. Aí Jesus, ele continua dizendo nesse texto: caiu a chuva. Veja bem, a pessoa que ouviu e pratica a palavra, caiu a chuva, quer dizer, veio os problemas, veio as situações difíceis, veio as situações complicadas, que vem mesmo, para todos nós. Caiu a chuva, transbordaram os rios, a situação só complicou cada vez mais, e complica mesmo. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, ou seja, ainda a situação ainda mais caótica ainda, e deram contra aquela casa, qual casa? Aquela que, é a casa que está edificada sobre a rocha. Sopraram os ventos, bateram contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Aí Jesus ensina: porque estava alicerçada na rocha. É claro, queridos, que ele não está falando aqui de casa no sentido físico, mas a casa espiritual que somos nós. É claro que ele está falando para nós. Nós precisamos entender esse princípio de estarmos edificados sobre a rocha que é Cristo. Então, é tão importante essa palavra, queridos, aos nossos corações, Porque ele continua dizendo: olha, no entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica. Veja bem, ele está aqui, não está dizendo, aquele que não ouve, porque tem muitas pessoas que não ouvem a palavra de Deus, mas ele está falando para aqueles que ouvem a palavra, mas não as pratica.
ou seja, não coloque em prática aquilo que ele nos ensinou. E aí ele disse, né, quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Aí ele compara essa pessoa, né, que construiu sobre a areia, ou seja, que ouve, mas não pratica, ou seja, não está praticando aquilo que ele nos ensina. Veja bem, queridos, construir sobre a areia significa que o que vai acontecer com a casa. Ele continua dizendo: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, porque todas as situações problemáticas vêm para aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha, mas também vai vir sobre aqueles que construíram a sua casa sobre a areia. Ou seja, vai vir para os justos, os injustos, vai vir para todos aqueles que toda a humanidade, vamos dizer assim. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela o quê? Caiu, e foi grande a sua queda. Então o que nós entendemos aqui, queridos? O que nós podemos aprender com o Senhor Jesus sobre a questão de edificar na rocha, que é Cristo? Bem, nós estamos primeiro, né, começando, vamos dizer assim, uma semana especial, né, que nós concluímos, e agora nós vamos iniciar novos ciclos esse ano, né? Finalizamos com alegria, com gratidão o ano passado, né, onde houve batismos, né, que o Senhor nos abençoou, tivemos uma passagem de ano na presença do Senhor, glória a Deus por isso, né? Finalizamos com alegria, foi um ano sobrenatural, e agora nós temos que iniciar com fé, expectativa no ano de colher e desfrutar, ou seja, de nós verdadeiramente, né, praticarmos a palavra, porque se nós queremos colher, nós precisamos praticar. E o que é praticar? Ide e levai o evangelho, pregar o evangelho. Então nós precisamos praticar, levar a palavra para aqueles que precisam. Agora, queridos, o problema maior é que muitos planos estão sendo, né, muitas pessoas finalizam seus planos. Aquilo que eu fiz para 2025, né, muitas coisas eu consegui fazer, outras coisas eu não consegui finalizar. Mas nós sempre passa-se um ano para o outro, nós temos sempre novos projetos que nós queremos, né, colocar em prática. Por exemplo, nós também temos projetos aqui na igreja, né, como eu havia avisado aqui, a respeito de projetos que nós queremos, mas projetos para que você não só venha a ser edificado na rocha que é Cristo, né, através da consolidação, mas projetos também para que você seja curado também, que é o projeto 30 semanas. Então, projetos que estão sendo iniciados. Agora, queridos, nós precisamos guardar em nosso coração com convicção, tá? E é o fato de que a cada novo ano, a cada nova estação que nós passamos, né, nas nossas vidas, nós temos que permanecer firmes, sendo edificados em Jesus Cristo, que é a nossa rocha eterna. Permanecer firme. O que eu quero dizer com isso? Queridos, muitas vezes vêm os ventos, vêm os contrários, vêm as situações complicadas, vêm as situações que nós não esperamos, e começamos, né, a balançar. Mas nós precisamos permanecer firme, independente de qual vento que venha, independente de qual situação que venha. Nós precisamos aprender a estar edificados na rocha. Nós precisamos, né, entender que Cristo é o nosso alicerce, Cristo é aquele que vai nos fortificar, Cristo é aquele que vai nos ajudar a caminhar, né, permanentemente, para que nós não venhamos a esmorecer, mas que nós venhamos a continuar. Temos trabalhos, né, como as células, nós temos trabalhos como muitos outros trabalhos também. Precisamos participar, precisamos, né, permanecer firmes no propósito de quê? No propósito de nós continuarmos, né, edificados. Para quê? Porque a palavra de Deus fala que aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que permanecer, aquele que prevalece, é aquele que é edificado em Jesus, que é a rocha.
Então, nós lemos aqui nesse versículo, né, que nós lemos aqui, e é interessante, como eu disse antes, que é um versículo que vem depois do Sermão do Monte, quando Jesus disse, né, lá em Mateus 5, Mateus 5, 1, que diz o seguinte, deixa eu abrir aqui a Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 1, da bem-aventurança de Jesus. Jesus, né, vendo a multidão, vou ler na tela, mais rápido, né? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se os seus discípulos, aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo o quê? Veja bem, aqui é o que você deve praticar. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o primeiro ponto, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Não é aqueles que se acham, é aqueles que sabem que depende do Senhor. Deles é o reino dos céus. Versículo 4 agora. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, aqueles que entenderam que nós temos que chorar na presença de Deus. É em Deus que nós devemos buscar a solução, não é nos homens. Bem-aventurados então os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra, né? Não é os orgulhosos que vão herdar a terra, é os humildes. Então nós temos que praticar a humildade, né? Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, você tem fome e sede de justiça, né? Então procure em Deus, porque você será farto. É Deus que vai satisfazer, né, a sua fome e a sua justiça, não é o homem, não é o sistema humano, porque hoje nós vivemos, né, se nós olharmos para o sistema, né, em si, no sistema de justiça desse mundo, desse país, por exemplo, né, nós não vamos ver justiça, nós vamos ver injustiça, mas aqui Jesus está dizendo, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, que dos céus, de Deus, é que serão o quê? Serão fartos. Então nós temos que esperar no Senhor. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então é só aqueles que são misericordiosos, não é aqueles que julgam. Ao contrário de ser misericordioso, é aquela pessoa que julga, que aponta o dedo, que fica falando, né, que fala do outro e tudo mais, e que infelizmente não tem misericórdia nos seus corações, mas é aqueles misericordiosos que alcançarão misericórdia. 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então não são aqueles que estão, né, falseando, né, o evangelho, mas aqueles que são limpos de coração é que verão a Deus. Então tantas coisas que Jesus aqui no Sermão do Monte está nos ensinando o quê? A praticar, queridos. Nós precisamos praticar, levar essa palavra, né, de Deus nos nossos corações. Por quê? Porque é a base. O Sermão do Monte é a base para a nossa vida cristã, para que nós continuemos firmes. E foi logo após esse Sermão do Monte que nós lemos aqui, é que ele então disse acerca de firmar na rocha. Veja bem, e Jesus então comparou aquele que ouve e as pratica as palavras de Deus, ou seja, pratica aquilo que ele ensinou no Sermão do Monte, a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Então, aquele homem que constrói sobre a rocha, é exatamente esse homem que leva a sério a palavra. Construir sobre a rocha exige o quê? É fácil construir sobre a rocha? Ora, se você perguntar a qualquer construtor, por exemplo, pedreiro, né, Ismael? Se perguntar para o Ismael, é fácil construir sobre a rocha? Ele vai dizer claramente que não é fácil, exige esforço, exige o quê? Dedicação, não é fácil. Assim também é a nossa vida espiritual, não é fácil, né? Quando a gente fala assim, olha, queridos, vamos, né, concentrar, vamos nos dedicar ao ensino da palavra, vamos nos dedicar
a aprender, ser consolidado, a estar no ensino da palavra, não é fácil, mas, querido, é assim que nós vamos crescer. Eu me lembro quando eu me converti, né, há trocentos anos atrás, né, como diz um irmão, ou seja, quando eu me converti, o que eu mais amava, o que eu mais gostava, né, era o quê? Estar ali, ó, todo domingo de manhã, estudando a palavra, né? Na época tinha a escola bíblica dominical, né? Que nós queremos fazer de forma que nós venhamos a também estudar mais afim, né? Assim, com mais precisão a palavra. E eu me lembro que eu, né, me dedicava, e isso me ajudou muito a crescer, isso me ajudou muito a ser edificado, sabe, queridos? Isso me ajudou por quê? Porque assim como eu aprendi, veio as tempestades na minha vida, veio os problemas, veio as situações complicadas na minha vida. O que me segurou? Exatamente, né, o fato de eu ter me alicerçado, né, e consolidado através dos ensinos da palavra, né? Isso que fez com que eu viesse a ficar firme diante das lutas, dos problemas do dia a dia. Isso nos dá firmeza. Então, queridos, nós precisamos, né, aprender a ser esse homem sábio, né, que constrói a casa sobre a rocha. Construir sobre a rocha, então exige exatamente isso. E agora, era fácil? Não, existia esforço. Nossa, mas eu não estou entendendo isso aqui não, peraí, como é que é isso aqui, essa passagem da Bíblia que eu não estou entendendo? Sim, exige esforço, você precisa, né, aprender com outros, você precisa, né, aprender com irmãos mais maduros, nós vamos falar daqui a pouquinho. Você também precisa se esmerar, você precisa se dedicar, né? Por quê? Porque aí você vai crescer. Então, queridos, é necessário, né, estabelecer um alicerce firme e sólido na sua vida. Agora, edificar, por outro lado, edificar sobre a areia, né, é fácil, rápido, tá? O que é edificar sobre a areia? É você viver só, né, se você não estudar a palavra, é você não orar, é você não buscar, é você simplesmente só ler uma mensagem, ouvir uma mensagem aqui ou ali. Não é que esteja errado, é ao contrário, você tem que ouvir mesmo, mas só isso não vai te dar sustento. Você precisa, né, estar edificado sobre a rocha, você precisa estar com alimento sólido, porque se você ficar só com leitinho, você não cresce, você vai ser um alvo fácil do inimigo. E edificar sobre a areia, né, é fácil, rápido, oferece inclusive conforto imediato, né, mas deixa o construtor em uma posição de vulnerabilidade, ou seja, o que vai acontecer é que aquela casa sobre a areia vai cair. A mesma coisa a sua vida, se você estiver edificada de forma que você não estiver bem alicerçado na palavra, você cai. É por isso que quando eu falo a palavra, é Cristo, Cristo é a palavra, precisamos estar edificados nele, né? Então, em contraste, a construção sobre a rocha proporciona o quê? Segurança, estabilidade, você vai se sentir seguro, estável na presença do Senhor. Então, queridos, vamos refletir sobre alguns princípios para agirmos com sabedoria e edificarmos nossa vida em Cristo. Veja bem, para edificar a sua vida em Jesus, o primeiro ponto que eu queria aqui chamar a atenção: avalie sua maturidade espiritual. Sim, avalie sua maturidade espiritual. O quanto você é maduro em Cristo. Quando acontece alguma coisa, Jesus, né? Agimos como crianças, né? Nós ficamos desesperados. Isso é sinal de quê? De que a pessoa não amadureceu. Uma pessoa madura em Cristo, querido, ela aguenta firme. Por exemplo, né, eu citei aqui os irmãos, por exemplo, né, da igreja do Novo Testamento, mas eu poderia citar aqui os irmãos que estão no Irã, nesse momento, está em guerra, o Irã está em guerra, está civil, né, praticamente,
né, uma situação complicada, ou mesmo em outros lugares, na China, pastores estão sendo presos um atrás do outro, por exemplo. Tem que ter muita firmeza, tem que ter muita maturidade para continuar firme. Por quê? Porque o governo está ameaçando e está prendendo literalmente essas pessoas, sem dó e sem piedade, levando para cadeia, né? E não é cadeia boa, não, é situações, são as cadeias onde eles apanham lá dentro. Tem que ter muita maturidade, né? São pessoas que aprenderam a crescer em Cristo. Em Lucas 2:52, né? Sobre a questão de avaliar sua maturidade espiritual, Lucas 2:52, a palavra de Deus diz assim, ó: Jesus ia crescendo em sabedoria, ele ia crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Veja bem, quase que não se fala da infância de Jesus, na verdade, a não ser naquele fato, naquele episódio quando ele tinha 12 anos, quando ele foi ali no templo. Mas aqui Lucas está citando sobre Jesus na sua infância e dizendo que ele se desenvolvia em quê? Em sabedoria. Olha, para ele estar sendo edificado em sabedoria, ele estava sendo ensinado, ele estava aprendendo, né, nas sinagogas também, com os rabinos daquela época. Ele precisava aprender, ele precisava do ensino, né? Então ele estava crescendo em sabedoria, em estatura, né? Também, é claro que ele estava crescendo, né? E graça, diante de quê? De Deus e dos homens. Então ele era um menino certamente obediente, mas ele aprendeu a crescer nesses alicerces. Assim, queridos, como nós medimos os nossos avanços em tantas áreas da nossa vida, né? Por exemplo, na vida profissional, na nossa vida acadêmica, né? Eu concluí o curso tal na faculdade, eu fiz tal coisa na minha profissão, eu consegui adquirir isso e aquilo, beleza, né? Tantos avanços nessas áreas, né? Nós precisamos também avaliar, querido, periodicamente o progresso na nossa vida espiritual. Como é que está a nossa vida espiritual? Como é que nós estamos, né? Nós estamos avançando? Ou será que nós estamos recuando? Será que nós estamos agindo como crianças, né, espiritualmente? Ou será que nós estamos firmados cada vez mais nessa rocha? Como que está a nossa vida espiritual? Precisamos avaliar, assim como nós avaliamos a nossa vida, né, profissional, acadêmica, também nós precisamos avaliar. E como que a gente faz para avaliar isso? Olha, busque conselho de cristãos maduros ao seu redor. Tem um cristão maduro ao seu redor? Busque conselho dele. Pergunte se suas ações refletem o crescimento espiritual, se aquilo que você está fazendo reflete, olha, você está crescendo, parabéns, né? Mas pergunte à pessoa, ore a Deus, pedindo que também Deus se revele o seu nível de maturidade espiritual. Deus, eu estou crescendo, eu estou fazendo aquilo que te agrada, Senhor, eu estou fazendo aquilo que realmente importa, Senhor, eu estou, ou seja, estou amadurecendo em Cristo, porque à medida que nós vamos amadurecendo em Cristo, nós vamos sendo edificados na rocha. Então nós precisamos aprender, né? E pergunta então a Deus como que está a sua maturidade espiritual. Comprometa-se a desenvolver diariamente um relacionamento profundo com o Senhor. Tenha um compromisso de se relacionar com Deus. Faça um compromisso. Em 2025 eu fui tão displicente quanto a minha vida de oração. Então, querido, faça esse compromisso em 2026, que está iniciando agora. Aprenda, né, a ter um compromisso de realmente você estar tendo um relacionamento profundo com o Senhor, orando a Ele. Porque, queridos, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, todos entregaram sua vida a Jesus aqui? Amém? Quando você entrega a sua vida a Jesus, é natural que você tenha, por exemplo, se você é um novo convertido, você vai ter dúvidas, tá? E talvez atitudes que ainda não são espiritualmente maduras, é normal, você está começando agora, você ainda não tem, né? Você é uma criança em Cristo
que está precisando crescer ainda. É normal, é natural. Assim como uma criança também, ele vai agir de forma imatura. Talvez você enfrente lutas contra sentimentos, por exemplo, como inveja, ira ou falta de perdão. Nós vamos ter, esse tipo de sentimentos. Agora, no entanto, à medida que você caminha com Cristo, você aprende, você cresce e você é aperfeiçoado à imagem do seu Criador. Ou seja, você aprende, a não deixar que esses sentimentos de inveja, de falta de perdão, de ira, venha dominar a sua vida. Ou seja, você aprende a ter domínio próprio, que o Espírito Santo te dá. Você aprende então a crescer em Cristo Jesus. Você aprende a amadurecer no Senhor. Nós aprendemos a partir do momento que nós vamos nos aperfeiçoando à imagem e semelhança do nosso Senhor. Amém? Então fica aqui 2 perguntas para você refletir. Você tem refletido sobre o seu avanço? Você tem refletido sobre o seu avanço na jornada com Deus e em sua vida espiritual? Você tem refletido sobre o quanto você tem avançado ou não? De que maneira você pode avaliar a sua maturidade espiritual neste ano? De que forma você pode avaliar o quanto que é importante que eu amadureça? Querido, aprenda então a crescer, a amadurecer. É assim que nós nos tornamos, fortes e firmes no Senhor. É assim que Deus começa a fazer uma obra especial em nossos corações. O segundo ponto, acerca de nós crescermos em Cristo, na rocha, edificados na rocha. O segundo ponto é: aperfeiçoe seu caráter e suas atitudes conforme o exemplo de Jesus. Veja bem, Filipenses capítulo 2, verso 5, nos diz algo importante. Filipenses 2,5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual que é a atitude que Cristo teve quando ele esteve, nessa terra? Aí nós vamos ver tantas atitudes, que ele teve em relação a tantas situações, e nós precisamos aprender com ele também, para que essas atitudes que ele tomava, também nós tenhamos. Eu me lembro de uma canção do Padre Zezinho, há muitos anos isso, que ele dizia, na canção, amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentia e tudo mais. E a pergunta que se fazia na época era: o que Jesus, se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? É uma boa pergunta. O que Jesus faria na situação que você está? Faça essa pergunta quando você tiver, para tomar uma decisão ou para fazer algo, tomar uma atitude. Faça essa pergunta para si próprio: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Porque, queridos, as atitudes não surgem por acaso. Não é por acaso. Atitudes são escolhas que nós fazemos. Nós escolhemos. Escolhemos se vamos dar atenção ou não. Você escolhe se você quer ouvir a pregação ou não. Você escolhe se você vai, a partir de agora, tomar uma posição de chegar em casa e orar e buscar e tudo mais, e melhorar seu relacionamento com Deus ou não. Você escolhe. Atitude depende da sua atitude. Atitude então não surge por acaso. Paulo, incentivou os cristãos ao quê? A adotarem a mesma atitude que Jesus demonstrou ao longo da sua vida. Então, quando nós vemos a vida do nosso Senhor Jesus, nós vemos assim que Paulo, inclusive, mostra, e Paulo foi um seguidor. O que é um discípulo, querido? É um seguidor das mesmas atitudes que o seu mestre. E no caso, Paulo estava seguindo quem? Jesus. Os demais discípulos estavam o quê?
também tendo as mesmas atitudes que Cristo. É por isso que a igreja cresceu. Eles entenderam esse princípio de permanecer na rocha, significa ter as mesmas atitudes que Jesus tinha. Nosso Salvador agia como? Por exemplo, quais as atitudes dele? Por exemplo, ele agia com mansidão. Ele não agia precipitadamente, de qualquer forma, não, é com mansidão. Ele também agia com humildade, uma palavra tão significativa, tão importante nos dias de hoje, porque o que nós vemos hoje são pessoas muito orgulhosas de si, achando que é alguma coisa, quando na verdade não são nada. Então, Jesus, ele agia com humildade. Ele tinha, em nenhum momento ele se envaidecia, por exemplo, quando ele fazia milagres. Em nenhum momento você vê as atitudes de Jesus se envaidecendo, e tudo mais. Os discípulos que ficavam ao redor dele, que ficavam, nossa, esse aí é o Messias, esse aí que vai nos salvar, é esse aí que vai dar um jeito para nós, E Jesus nem ouvia, Jesus, ele tinha aquela atitude de humildade. Outra atitude de Jesus, sabedoria. Ele era muito sábio, nas suas respostas. Tinha amor, total obediência ao Pai, ele obedecia ao Pai em tudo. Queridos, olha, só aqui nós colocamos algumas qualidades de Jesus, como mansidão, humildade, sabedoria, amor, obediência. São qualidades que você precisa o quê? Imitar Jesus, Você tem que ter a mesma atitude. Ele renunciou, por exemplo, à glória de sua existência celestial para se tornar humano. Sim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele renunciou a si mesmo, ele renunciou a todo o poder que ele tinha na glória celestial e se esvaziou, conforme Filipenses nos fala, se esvaziou de si mesmo, ou seja, ele tomou a forma de servo e veio para servir. Ora, nós estamos aqui para servir da mesma forma. Então, nós temos que aprender com ele, que fez tudo por nós, as atitudes dele, nós precisamos imitar. O seu nascimento aconteceu aonde? Num lugar simples, bem simples, onde os animais ficavam. Afinal, não havia nem lugar para se hospedar. Então, Jesus nasceu num lugar simples, de forma simples. Por que nós buscamos, por que o homem tem mania de procurar glória para si, quando nós, entendemos que o nosso Salvador, o nosso Senhor, só do início da vida dele, ele já nasceu em lugar simples. Ele foi colocado em uma manjedoura. Então, queridos, quando nós ouvimos um evangelho, nós temos que prestar muita atenção nessa questão, sabe? Um evangelho em que nós sabemos que o nosso Salvador, nosso Senhor, viveu de forma simples. Sua vida foi dedicada a se preparar para o dia ele que enfrentaria o quê? A cruz. Ele teria que se enfrentar na cruz. É para isso que ele foi preparado. E ele fez tudo isso por sua própria escolha, de forma voluntária. Ninguém pegou ele, foi pego de surpresa e tudo mais, porque Judas o traiu. Não, ele escolheu dar a sua vida, porque o Cordeiro deu a sua vida para nos salvar. Ele fez tudo isso de forma voluntária. Queridos, aqui me chama a atenção exatamente esse ponto. A obra de Deus nós temos que aprender a fazer por amor, voluntariamente, porque a partir do momento que você negligencia esses aspectos, quando você deixa de ajudar, ou mesmo participar, de fazer algo para o Senhor, na obra do Senhor aqui na igreja, seja no louvor, seja na célula, seja em qualquer ambiente aonde a igreja tem, por exemplo, com as crianças, e todos os outros trabalhos que a igreja tem, você está fazendo o quê? Você está
você está deixando de fazer aquilo que é tão importante para a sua vida espiritual. E Jesus, né, ele veio e ele fez exatamente, ele fez aquilo que ele veio para fazer nessa terra, que é ir para a cruz, e ele se entregou de forma voluntária. Ora, querido, nós precisamos aprender também com ele nesse tipo de atitude, de termos, né, o nosso coração voluntário para fazer a obra do Senhor, aquilo que ele nos pede, porque quando nós não fazemos, nós não só estamos negligenciando o chamado de Deus para a nossa vida, estamos negligenciando, né, o talento que Deus nos deu para a nossa vida, como também, queridos, nós estamos, né, dizendo para Deus, não, comigo não vai acontecer isso não, comigo, né, isso aqui não vai funcionar não, sabe, queridos, quando Jesus nos chama o quê? Quando Jesus nos chama a fazer, né, como ele fez, de forma voluntária, ele escolheu isso, ele foi até a cruz. Então uma vida edificada em Jesus é uma vida de obediência e rendição, né, aonde seguimos o seu exemplo, ou seja, o exemplo de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Aí sim, nós temos o que? Quando nós temos uma vida de obediência, de rendição, quando nós aprendemos a fazer aquilo que Deus nos chama a fazer, aí o Espírito Santo começa a atuar na nossa vida, porque hoje há um clamor muito grande para que nós venhamos a nos despertar para fazer algo para o Senhor. Se você perceber que está resistindo, quando Deus tenta alinhar a sua vida à vontade dEle, ou seja, se você perceber que você está, né, sendo negligente ou resistindo àquilo que Deus está te falando para você fazer, peça ao Espírito Santo para conceder a mesma atitude de humildade e altruísmo que Jesus demonstrou. Ou seja, Jesus não só era humilde, mas altruísta. O que é altruísta, pastor? É o contrário de egoísta. A pessoa egoísta, ela não faz nada para ninguém, né? Ela só faz para si mesmo. Mas o altruísta é o contrário, ele faz para a obra de Deus, ele faz com amor, com alegria, né? Ele tem prazer em ajudar, né? É como eu citei aqui, por exemplo, né? Um exemplo, as irmãs, os irmãos estiveram aqui de manhã, se dedicando, né? Fazendo todo um café abençoado e tudo mais, e muitas outras coisas também que foram feitas aqui, ou seja, de forma altruísta, né? Mesmo muitas vezes cansado, mas a pessoa está vindo aqui, querido, isso é realmente fazer para o Senhor de forma voluntária. Então peça ao Espírito Santo para que você faça de forma que venha a glorificar o Senhor. E fica a pergunta aqui para os irmãos nessa noite: de que forma a sua atitude pode refletir o caráter de Jesus nesse ano novo de 2026? De que forma, né, as suas atitudes podem refletir? Faça essa autoanálise, faça essa pergunta ao seu coração nessa noite, para que você possa fazer o melhor para o Senhor. Terceiro ponto que eu queria falar sobre estar edificado sobre a rocha, é persevere em oração e fidelidade. Veja bem, persevere em oração e fidelidade. Lucas 2,